Deus se importa conosco e ser vulnerável para o agir dele na nossa vida começa quando nós pedimos a ele: ajuda-me, Senhor. Ai, Senhor, ensina-nos a orar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 11, versículo 1, que Jesus estava ali num momento de oração e quando ele acabou de orar, um dos seus discípulos pediu a ele: Senhor, ensina-nos a orar, como João também ensinou os seus discípulos. E a primeira grande lição que nós tiramos disso é: nós não sabemos tudo. Eles andavam com Jesus, eles estavam com Jesus. E talvez alguns deles até sentissem que eles sabiam orar muito. Mas a verdade é que nós não sabemos tudo. Nós mulheres não sabemos tudo. O menino pergunta pra gente: mãe, eu tô sentindo isso, o que é? O marido pergunta: onde está aquele objeto? E parece que a gente sabe tudo, mas a gente não sabe tudo. E inclusive orar é um desafio muitas vezes para nós. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer é admitir: nós não sabemos tudo. E muitas vezes nós não sabemos orar. Mas a maravilha é que a palavra diz em Romanos 8, 26 que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito nos assiste em nossas fraquezas e nos ensina como orar. E eu quero te desafiar a começar a pedir ajuda a Ele. Senhor, me ensina a orar. Me ensina a orar pelo meu filho, me ensina a orar pelo meu marido, me ensina a orar por mim mesmo. A vulnerabilidade, esse entendimento de que somos limitados, essa dependência atrai o favor de Deus e dá certinho o que está escrito em Romanos 8, 26, que Ele nos assiste na nossa fraqueza. Quando nós admitimos que somos limitadas, que quando admitimos os nossos limites diante de Deus, Ele vem e envia o seu Espírito para nos ensinar a orar. Para ensinar você a orar por esse filho, para ensinar você e a mim a orar por esse marido, por esse casamento, para situações problemáticas. Então, primeira coisa, seja vulnerável. Seja vulnerável ao Espírito Santo. Admita a sua fraqueza para que Ele possa aperfeiçoar em você o seu poder. E a segunda coisa, seja específica. Peça a Ele especificamente pelo que você quer orar. Senhor, me ensina a orar pelo meu marido. Senhor, me ensina a orar por esse filho. Senhor, me ensina a orar por essa situação no meu trabalho. Me ensina a orar por mim mesma, por esse sentimento, por essa emoção. Me ensina a orar, Senhor, para emagrecer. Me ensina a orar, Senhor, para fazer essa comida gostosa. A gente precisa entender que Deus se importa conosco. E ser vulnerável para o agir dele na nossa vida começa quando nós pedimos a Ele: ajuda-me, Senhor, ensina-me a orar. Eu quero convidar você agora, nesses últimos minutinhos, a fazer uma oração comigo, pedindo a Ele: Espírito Santo, eu te louvo pela tua presença doce e te louvo pela palavra do nosso Abba Pai, que diz que nós podemos contar com a tua ajuda. Eu te peço nesse dia, ensina-nos a orar. Ensine a mim, ensine as minhas amigas, as minhas irmãs que estão assistindo esse vídeo comigo. Ensina-nos a orar especificamente. Ensina-nos a orar pelos nossos filhos. Ensina a orar pelo nosso casamento. Ensina-nos a orar pelas nossas famílias. Ensina-nos a orar pelas nossas finanças, pela nossa saúde mental, pela nossa saúde física. Espírito Santo, eu te clamo, ensina-nos a orar. Pai, eu sei que o Senhor não nos deixará confundidas, porque o Espírito da verdade nos guiará a toda a verdade. Eu confio em Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo e até a próxima.